Número 10. Isso aconteceu algumas vezes, anos atrás. Eu estava na casa do meu primo para passar a noite. Nós tínhamos um plano inteiro para a noite, jogar alguns videogames e contar histórias. Quando estávamos jogando, eu ouvi algo cair. Nós encolhemos os ombros, pensando que era o gato do meu primo no começo, mas, mais tarde naquela noite, meu primo e eu éramos os únicos acordados e tivemos que ficar quietos e sentar. A mãe dele estava dormindo e tinha que trabalhar no dia seguinte, quando, de repente, ouvimos uma criança rir. Eu, sendo mais velho e superprotetor com minha família, decidi verificar. Eu sabia que não era o irmão do meu primo, pois parecia uma criança de 5 anos. Meu priminho estava dormindo naquela hora. Eu verifiquei todos os quartos, exceto o quarto da minha tia, e não vi nada nos outros quartos. Então, eu silenciosamente abri a porta da minha tia para ver uma figura alta parada sobre ela, observando-a dormir. Coloquei minhas mãos sobre minha boca para não gritar. De repente, a figura olhou diretamente nos meus olhos. Não pude evitar, eu gritei, e a figura simplesmente desapareceu. Até hoje, não tenho ideia do que vi, mas sei que, se eu não tivesse chegado a tempo, poderia ter machucado minha tia. Número 9. Foi quando eu descobri que minha casa era mal assombrada. Uma noite, quando minha mãe estava no trabalho e eu estava no meu loft assistindo a um filme, ouvi um barulho alto lá embaixo. Eu surtei porque não tínhamos um gato na época, então desci para verificar o que era. Eu chamei, mãe, mas não houve resposta. O barulho parecia ter parado, mas então ouvi um barulho de arrastar se aproximando. Eu subi imediatamente e tranquei minha porta, mas logo ouvi choro e parecia que alguém estava subindo as escadas. Pensei que fosse alguém da minha família no começo, e talvez eles tivessem se machucado ou algo assim. Então, eu rapidamente abri a porta, mas não havia nada lá, além de silêncio. Esta é a parte que ainda é horrível para mim até hoje. Quando desci as escadas, não havia sinal de arrombamento, então corri escada acima, apenas para ver uma figura escura na minha altura. Corri para o meu quarto e fui me sentar na minha cama, debaixo das minhas cobertas, chorando por um tempo, antes de sair de casa e ir para a casa do meu amigo, até minha mãe chegar em casa. Número 8. A casa do meu pai, onde moro atualmente, foi construída onde costumava ser um asilo para doentes mentais. Meu quarto fica no final do corredor, e o do meu irmão fica bem em frente ao meu. Mais cedo, naquele dia, eu e meu irmão tivemos uma grande briga, então não queríamos nem olhar um para o outro, muito menos falar. Quando ele saiu do quarto para ir ao banheiro às 2 da manhã, dei uma olhada rápida nele e então olhei de volta para o meu computador. Com o canto do olho, vi que ele abriu a porta do banheiro, e ele deu um passo para trás e congelou. Eu só conseguia ver seu outro pé saindo da porta, mas ele não se moveu. Olhei para ele, curiosamente, e um momento depois ele deu um passo para trás, fechou a porta e correu para seu quarto sem levantar os olhos. No dia seguinte, perguntei o que ele tinha feito na noite passada, pensando que talvez ele estivesse sonâmbulo ou algo assim. Ele olhou para mim e disse, com terror genuíno, eu vi um homem em um roupão de hospital, rolando para frente e para trás no banheiro, dizendo, eu serei uma boa menina, mamãe. Número 7. Quando eu era criança, nós ganhamos uma propriedade em uma área rural. Sempre havia coisas que desapareciam, apenas para serem encontradas mais tarde no mesmo local. Passavam-se horas, às vezes dias. Morávamos lá desde que eu tinha 3 anos, e eu chamava o fantasma de Herbie, e parecia ficar com a família. Tínhamos muitas coisas estranhas acontecendo, incluindo quando o noivo da minha irmã acordou e viu um soldado da União da Guerra Civil olhando para ele do corredor. Ele nunca mais voltou depois daquela experiência. Eventualmente, nos mudamos. Meu primo comprou a casa e começou a alugá-la para um cara que era um verdadeiro pedaço de merda. Nós nunca contamos a ele sobre Herbie. Uma noite, o cara estava realmente batendo em sua esposa, e ele disse ao meu primo que algo agarrou seu braço. Ele olhou para trás e viu um soldado da União olhando para ele. Seu braço estava gelado, e ele disse que isso lhe disse, você precisa sair dessa casa e não voltar mais. Ele disse que foi empurrado para o chão e ele e sua esposa foram embora. Depois que meu primo se mudou, na primeira noite, houve batidas na casa, primeiro nas portas, depois como se alguém estivesse correndo e batendo nas paredes. Não houve mais batidas na semana seguinte, mas as coisas começaram a desaparecer e reaparecer em nossa nova casa.
Ficamos felizes que isso estivesse acontecendo em vez das outras coisas. Número 6. Eu tinha 13 anos quando minha família se mudou para nossa nova casa. Era grande, o que sempre assustou minha irmãzinha, Melissa. Ela teve terrores noturnos aos 4 anos, e isso começou quando me mudei para lá. Meu pai tinha que trabalhar 16 horas por dia para o governo, e minha mãe estava sempre cuidando dos meus 3 irmãos mais novos e das minhas 2 irmãs mais novas, o que a mantinha longe de casa, a menos que ela e as amigas tivessem uma noite de garotas. Eu e meus 6 irmãos mais velhos e 3 irmãs mais velhas somos jogadores totais, jogávamos todos os jogos juntos. Mas de alguma forma, eu sempre pensava que havia alguém no canto do meu olho, o que sempre me deixava com medo do escuro. Uma noite, quando a escola estava fechada para as férias de primavera, era por volta das 2 da manhã e eu estava em uma sala de jogos com meus irmãos mais velhos dormindo nos sofás. O mais velho de nós estava acordado, jogando no computador, comigo ao lado dele, só porque a TV estava perto. Então, eu joguei o Xbox perto dele. Melissa estava sentada no sofá ao meu lado, dormindo. Então, ouvimos um barulho vindo do quarto do meu irmão mais novo. O nome dele era Mark. Ele tinha apenas 2 anos. Meu irmão nos disse para ficarmos lá e continuar fazendo o que estávamos fazendo. Uma hora depois, percebi quanto tempo ele tinha ido embora. Então disse a Melissa que voltaria logo e comecei a descer as escadas. Entrei no quarto em que meu irmão entrou e vi encostado na parede, chorando. Perguntei o que havia de errado, e ele manteve a cabeça apoiada nos joelhos, dizendo que ele tinha ido embora. Ele repetiu isso e apontou para o armário, continuando a chorar. Eu fui até lá, abri as portas e vi meu irmão deitado no chão do armário, com um pequeno fio de sangue ao seu lado. Havia uma faca ao lado dele, toda coberta de sangue. Recuar enquanto as lágrimas picavam meus olhos. Eu me aninhei ao lado dele enquanto nós dois chorávamos. Estávamos chorando por um tempo quando me lembrei que tínhamos que chamar a polícia e tirar nossos outros irmãos. Corri enquanto tirava meu telefone do bolso e disse ao meu irmão para ter cuidado e levar a faca com ele. Liguei para a polícia e eles me disseram que viriam em breve. Nossa casa ficava perto de uma delegacia de polícia, então não demorou muito. Eu tinha que subir e levar minha irmã para o meu quarto. Eu sempre deixava trancado para saber que o assassino não estava lá. Meu irmão veio com o resto dos meus irmãos e nos escondemos no meu quarto, debaixo da minha cama. É uma cama bem grande, então liguei para minha mãe e contei tudo a ela, exceto sobre Mark estar morto em seu quarto. Ouvimos a polícia lá fora e Matthew abriu a porta e nos deixou entrar. O sargento nos disse que eles encontraram e capturaram o assassino, que ele estava morando em nosso porão há 2 anos. Nenhum dos donos da casa antes de nós sabia. Número 5. Então, meu amigo e eu estávamos pescando no Rio Plate algumas noites atrás. Estava escuro como breu embaixo da ponte em que estávamos. Depois de um tempo, começamos a ficar entediados. Então começamos a assistir Homens de Preto 2 no meu telefone. Estávamos sentados lá, assistindo ao filme, e de repente ouvimos um barulho que parecia um rugido ou grito. Ficou assim por 20 segundos e então parou. Nós dois atiramos para cima e surtamos. Meu amigo disse: "O que diabos foi isso?" Eu acendi minha lanterna para ele e vi seus olhos brilharem. Eu podia ver de quão longe estava que o brilho dos olhos estava a alguns metros do chão e estava olhando diretamente para nós. Eu surto e começo a pegar coisas e enrolar minha vara o mais rápido que posso. Acendi a luz de volta para ele e ele se moveu um pouco mais para a nossa esquerda. Olhei para baixo, peguei o que restava das minhas coisas e olhei para trás, mas não conseguia ver mais nada. Parecia que tinha se movido para a grama alta, a mesma grama pela qual tivemos que correr para voltar para a estrada e sair. Eu peguei minha faca e dei ao meu amigo uma faca de filé da minha caixa de ferramentas. Nós dois dissemos: "Vamos correr." Nós corremos pela grama e sobre essas pedras grandes nas quais você tem que se equilibrar para passar por cima. Eu apenas corri em cima delas o mais rápido que pude. Uma das rochas cedeu e meu pé escorregou em uma fenda. Minha perna ficou toda cortada e meu pé ficou preso embaixo da pedra que cedeu. Por um segundo, pensei que ficaria preso ali, mas puxei forte e consegui mover a pedra e puxar meu pé para fora. Corremos de volta para o carro e saímos de lá o mais rápido que pudemos, ambos dizendo o quanto isso nos assustou. Agora que estou seguro, não posso deixar de rir um pouco, mas foi assustador. Número 4.
Isso aconteceu com um amigo meu. Acredito que aconteceu no sábado, 13 de agosto. Durante uma viagem a um campo de caça de fadas do rei, meu amigo decidiu caçar e acampar um pouco mais abaixo na floresta. À noite, por volta das 3 horas, devido ao fato de que ele tem problemas para dormir, ele ainda estava acordado e ainda tinha seu fogo aceso. Enquanto esperava, ele continuou ouvindo passos ao fundo e arbustos se movendo à distância, onde a luz do fogo estava apenas alcançando. Quando ele começou a pegar sua Remington, ouviu uma voz de mulher dizendo: "Não atire em mim, por favor, preciso de ajuda das sombras." Ele podia ver a figura de uma mulher, que ele ainda segurava firme em sua arma, mas se absteve de apontá-la para a figura. Ele perguntou: "Em que posso ajudá-la?" E ela respondeu: "Fui atacada por alguém louco. Acabei de chamar a polícia, mas não me sinto segura. Por favor, preciso que você venha comigo." Ela disse isso por um tempo, apenas repetindo os apelos. Então ele respondeu: "Eu não tenho recepção aqui. Por favor, volte para a estrada. Eu irei com você se você ainda estiver com medo." Eu sei que isso parece frio, mas ele tinha sido enganado por uma mulher e roubado antes. Então ele tendia a ser mais cuidadoso devido ao evento passado. Ele ainda não a tinha visto, pois ela permanecia nas sombras. Então, antes que ele pudesse começar a andar, pediu que ela viesse para que pudesse ver o rosto dela. Foi então que as coisas ficaram realmente fora de controle. Ela se recusou a sair, e tinha um tom real de raiva nesse momento. Meu amigo estava assustado e seu coração estava batendo forte, sem mencionar que ele não tinha recepção de telefone. Ele decidiu ficar acordado e colocou armadilhas para animais ao seu redor para mantê-lo ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Pela manhã, por volta das 7 horas ou 8 horas, ele não tinha certeza da hora, mas o sol estava visível. Ele pôde ver seu caminho de volta ao campo de caça. Quando chegou ao acampamento, contou sua história a Léory, que disse que o que mais o assustou foi que houve alguns acidentes de caça envolvendo caçadores que decidiram seguir uma mulher na escuridão e acabaram sendo baleados por serem confundidos com um animal. A coisa estranha é que todos eles me contam a mesma história que você acabou de contar. Neste ponto, seu coração afundou, e ele decidiu mudar onde caçava daquele dia em diante. Número 3. Em 2012, meu último ano do ensino médio, consegui meu primeiro emprego em uma arena de laser tag ou fliperama. Meu primeiro instinto, sendo alguém que gostava de jogos de tiro, foi que era incrível e um bom lugar para trabalhar. Eu e um dos outros caras, seu nome era Keith, éramos novos funcionários e os trabalhadores mais experientes gostavam de mexer conosco, nos enviando em busca de itens que não existiam. Isso não era uma ocorrência rara. Então, quando nos contaram sobre Emily, a garotinha fantasma que gostava de pregar peças nos trabalhadores, isso fez com que tudo parecesse ainda mais inacreditável. Eles pareciam usar Emily como desculpa para perder chaves ou carteiras. Eles até tentaram me assustar fazendo um cliente reclamar de uma garotinha loira que apareceu e desapareceu de repente diante de seus olhos. Então, pensei em pular para frente algumas semanas, para a primeira vez que eu e Keith tivemos o turno de encerramento. Nos ensinaram como as coisas deveriam ser feitas e em que ordem. O gerente, Jonathan, era alguém que eu conhecia há alguns anos e ele nem sempre era brincalhão, mas quando, de todas as pessoas, ele me avisou sobre a arena assustadora sendo o playground de Emily, foi seriamente risível. A arena geralmente era iluminada por luzes de neon e negras, mesmo com a sala de instruções onde explicamos as regras do jogo e a sala de aquisição de direitos, que é bastante autoexplicativa, o que sinceramente a tornava assustadora de certa forma. A máquina de névoa não ajudou. No entanto, havia iluminação normal para que pudéssemos ver quando estávamos limpando. Desliguei a máquina de névoa e estava limpando a arena quando senti minha camisa sendo puxada. Nosso código de vestimenta era enfiar nossas camisas para dentro, e eu percebi que a parte de trás da minha estava totalmente para fora da calça. Isso aconteceu 4 vezes, mas, tentando ser lógico e não querer ser vítima das táticas de susto de Jonathan, presumi que ele ficou preso em um dos obstáculos. Quando saí, jurei que vi um homem parado perto de um dos obstáculos. Embora eu visse fumaça, pensei que poderia ser a máquina de névoa, por algum motivo, embora eu não conseguisse me livrar da sensação de que estava sendo observado. Mas eu não queria dizer nada por orgulho, eu não podia deixar Jonathan levar a melhor de mim. Na noite seguinte, estávamos fechando e algo simplesmente me deu arrepios durante todo o turno de 8 horas. Eu estava nervoso e não conseguia explicar o porquê.
Cerca de meia hora depois que todos os clientes foram embora, entrei na sala de vestimenta para começar a varrer. Era vermelho como fumaça de charuto e álcool, dois cheiros com os quais eu estava muito familiarizado, mas queimaram o interior do meu nariz e me fizeram engasgar. Era tão forte que, tão rápido quanto veio, passou. Ainda esfregando essa coisa para fora do meu nariz, as luzes se apagaram. Eu não percebi no começo porque meus olhos estavam fechados com muita força, pensando que a energia tinha acabado. Todo o edifício usei a luz do meu telefone para me guiar até o saguão. Para minha surpresa, a energia estava ligada, mas voltei para a sala de vestimenta e percebi que o interruptor havia sido desligado. Então liguei novamente e fui para o confronto com Jonathan, só para descobrir que ele estava lá fora embalando as latas de reciclagem com a ajuda de Keith. Eu estava sozinho no prédio. Fiquei assustado, mas mesmo assim fui lá fora e disse a eles para não fazerem isso de novo. Eles pareciam confusos e não tinham ideia do que eu estava falando. Eu voltei para continuar a limpeza, mas, quando entrei novamente na sala de vestimenta, as luzes estavam apagadas novamente e o cheiro estava de volta. Agora eu sabia que eles eram inocentes, mas antes que eu pudesse me virar e correr, ouvi uma voz de homem dizendo: "Espere." A voz era desconhecida, mas a curiosidade tomou conta e eu tive que ver quem era. Acendi a luz, mas não vi ninguém. Corri e chamei os outros dois para ajudar a vasculhar o prédio, armados com vassouras. Procuramos e não encontramos ninguém, mas novamente ao entrar o vestiário, o cheiro de charutos e álcool estava presente. Todos nós três percebemos, mas eu parecia ser o único que ficou assustado com isso. Não vimos nada fora do comum, então continuamos com nossas tarefas. Quando terminamos nosso trabalho, nos encontramos no saguão e decidimos fazer uma última busca pelo prédio para ter certeza de que não havia ninguém lá dentro antes de sairmos. O cheiro não estava mais na sala de vestimentas, mas sim no fundo da arena. Quase no segundo em que começamos a sentir o cheiro, Jonathan sentiu uma mão em volta do seu pescoço e ele se jogou no chão para quebrar o aperto. Claramente em choque, ele fungou e a palavra saiu: "Corra!" Enquanto corríamos para a saída, ouvimos um homem rindo. Era muito alto para dispensar. O LED de saída direto para a sala de vestimenta. Quando entramos, paramos de correr porque as luzes estavam apagadas. A única luz vinha da porta que dava para o lobby que tínhamos deixado aberto. Percebendo que Keith não estava na sala, criamos coragem e voltamos para a arena. Estava escuro, mas a luz apagou. Para a arena estava na recepção. Ninguém tinha se aproximado. Keith tinha conseguido encontrar o caminho de volta. Com lágrimas nos olhos, ele disse que tinha caído. Quando se levantou, as luzes se apagaram. Bem antes de abrirmos a porta para voltar a buscá-lo, ouvimos uma voz masculina dizer: "Não me procure." Voltamos para o saguão quando a porta do vestiário bateu atrás de nós, como se estivesse feliz por se livrar de nós. Trancamos e fomos até meu carro para verificar o pescoço de Jonathan. Ele reclamou que estava meio difícil respirar. Quando olhamos, notamos marcas vermelhas em ambos os lados do pescoço e no meio. Você quase conseguia ver 2 polegares, cerca de 1 polegada abaixo do pomo de Adão. A marca estava profundamente vermelha e durou cerca de 1 semana. Desde aquela noite, continuamos a sentir o cheiro de fumaça e ouvir vozes, até que testemunhamos a menina desaparecendo, mas ainda não vimos o homem indefinidamente. Até hoje, quando algo estranho acontece conosco no fechamento, apenas dizemos: "O que vamos fazer naquela época?" Fazer isso e deixar parece funcionar. Também, quando temos novos funcionários, brincamos com eles, enviando-os em perseguições Wild Goose, as mesmas que eu já fui enviado para itens inexistentes, mas nossos avisos são severos sobre a presença muito real de Emily e Ralph. Número 2. Eu sou muito uma pessoa noturna, apesar de minha namorada odiar que eu saia depois da meia-noite, pois ela sempre fica muito preocupada com o fato de eu sair tão tarde. Eu sempre a tranquilizava, dizendo que estava tudo bem e que ninguém nunca saía a essa hora. Então, saí uma noite de sexta-feira para minha caminhada diária. Era aproximadamente 1 da manhã. Meu caminho habitual era sair pela minha casa, que fica perto de uma ponte que marca a entrada da vila, para uma montanha que fica do outro lado da montanha. Então, comecei a andar. As ruas estavam completamente vazias, exceto pelo bando usual de bêbados desmaiados nas ruas e adolescentes rebeldes. Quando comecei a subir a montanha, uma sensação habitual de pavor passou por mim por alguns segundos, mas não pensei em nada sobre isso.
pois o que diabos poderia acontecer? Eu saía todas as noites, afinal. Ignorei isso como paranoia e continuei subindo a montanha por uns bons 10 minutos até chegar ao topo. Comecei a fazer meu caminho para a floresta. Agora é onde um medo muito forte e ameaçador me atingiu e comecei a sentir muito frio e medo. Era uma lua cheia e brilhava muito forte naquela noite, especialmente no topo da montanha onde a floresta estava localizada. As sombras das árvores, no entanto, eram muito mais escuras do que o normal. Continuei caminhando pelo meu caminho habitual, mas ouvi uma risada maníaca saindo do meu caminho. Na minha frente havia um caminho, à minha esquerda, árvores. Se eu seguisse o caminho um pouco mais e virasse à direita, haveria uma pequena abertura circular onde uma árvore foi cortada e onde as pessoas, ou mais notavelmente drogados e prostitutas, iriam fazer coisas. Mas esta noite foi diferente. Não era uma risada normal. Parecia que algo havia possuído quem estava lá. Era uma voz masculina e ela continuava rindo muito violentamente. Parecia que tinha ouvido meus passos e estava rindo do conhecimento de que alguém estava lá. Eu ouvi 3 pisadas e uma cabeça apareceu de trás de uma árvore. Ela olhou para o caminho e então lentamente se virou para mim. Seus olhos se arregalaram imediatamente quando ele me viu e lentamente sua cabeça se moveu para trás. Ele riu ainda mais e então começou a rosnar muito baixinho. E lentamente, seu rosnado ganhou volume. Enquanto eu estava no caminho da floresta, completamente chocado, olhei para trás para ter certeza de que não havia ninguém lá e caminhei para trás, mantendo meus olhos fixos em onde o homem estava. Assim que ouvi passos rápidos, eu corri para fora dali o mais rápido que pude, para fora da floresta e para dentro das montanhas. Mas o tempo todo, os passos me seguiram. Eu sabia que se olhasse para trás, teria caído ou algo assim. Por mais clichê que pareça, saí de um filme. Eu apenas continuei correndo enquanto ele pisava forte e murmurava algo para si mesmo. Então, finalmente, riu. Eu estava descendo a montanha e os passos pararam. Parecia que o homem simplesmente desapareceu completamente. Corri para minha casa e contei tudo para minha namorada. Ela reagiu muito fortemente a isso, como eu esperava. E, depois daquela noite, parei completamente de sair sozinho quando estava escuro. Uma semana se passou. No noticiário, um corpo foi encontrado na floresta onde esse incidente aconteceu. O corpo era de uma mulher na casa dos 20 anos, esfaqueada mais de 24 vezes no rosto, corpo, garganta e abdômen inferior. Isso me assustou para o resto da vida, e eu nunca mais sairei sozinho na floresta ou em qualquer lugar. Você realmente nunca pode saber o que diabos está acontecendo na escuridão atrás de você, na sua frente, ao seu redor. Eu pensei que nunca encontraria algo assim e que coisas assim só acontecem nos filmes, mas eu estava errado. Número 1. Eu estava voltando para casa à tarde da noite do trabalho quando notei um carro sem faróis ligados vindo atrás de mim. Ele chegou no meu para-choque e começou a me perseguir o mais perto que pôde. Eu estava dirigindo em uma estrada rural de 2 pistas e não queria mudar para a pista oposta para tentar deixá-los passar, caso outro carro viesse pela estrada. Tentei acelerar, e o motorista atrás de mim acompanhou minha velocidade e ficou bem no meu para-choque. Então, decidi arriscar entrar na outra faixa, pois podia ver a estrada e ainda não havia carros se aproximando. Enquanto eu fazia isso, o carro também se fundiu, ainda ficando bem atrás de mim. Eu voltei para a faixa da direita e ele seguiu. Claramente, algo estava errado. Quando as luzes da rua passaram sobre o carro atrás de mim, pude ver o rosto do motorista. Era uma mulher. Seu rosto era pálido, quase branco como a neve. O cabelo ruivo longo e bagunçado, que parecia não ter sido limpo há algum tempo, caía sobre ela, cobrindo os olhos. Sua boca estava exposta, porém esticada em um longo sorriso ameaçador, o branco de seus dentes refletindo na luz dos postes de luz. A essa altura, eu estava chegando perto de casa e não queria levar esse psicopata lá. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Felizmente, eu tinha um amigo, vamos chamá-lo de Dave, que morava perto e eu sabia que ele estaria em casa naquele horário. Acelerei. Quando cheguei na casa dele, entrei na garagem e parei perto da casa. Corri até a porta, bati, gritando que precisava de ajuda. Assim que ele abriu a porta, eu corri, fechando e trancando a porta atrás de mim. Comecei a explicar o que estava acontecendo e olhei pela janela para ver se o carro ainda estava por perto. Era o carro parado na estrada, no pé da garagem, e apenas ficou lá, com o motor ligado e os faróis acesos. Dave foi e chamou a polícia, depois do que pareceram eternidades,
carro lentamente se afastou, continuando pela estrada e fora de vista. Alguns momentos depois, a polícia apareceu. Infelizmente, não pude dar a eles muitas informações úteis. Eu não estava realmente prestando atenção em carros, então eu realmente não tinha certeza de qual era a marca e eu só tinha visto um pouco do motorista. Fiquei lá por algumas horas até conseguir me acalmar e esperar que quem quer que fosse tivesse tempo para estar muito longe. Na noite seguinte, dirigindo para a casa do trabalho, eu estava super cauteloso. Havia apenas uma maneira de chegar em casa, então não era como se eu pudesse pegar uma rota alternativa. Fiquei olhando pelo espelho retrovisor, esperando ver o mesmo carro e a figura bizarra. Toda vez que eu fazia isso, ninguém nunca aparecia, era apenas uma viagem solitária para casa. Na semana seguinte, as coisas eram as mesmas, sem perseguidores, nem mesmo outro motorista aleatório. Eventualmente, comecei a me acalmar e relaxar um pouco, talvez a pessoa tivesse desistido. E, na noite seguinte, estava muito cansado, tinha sido um longo dia de trabalho e eu só queria descansar um pouco. Felizmente, era sexta-feira, o que significava que eu teria o dia seguinte de folga. Fiz minha rotina noturna e fui para a cama, tirando um tempo para ler um pouco e relaxar. Adormeci rapidamente e entrei em um sono profundo. Foi tranquilo até mais tarde naquela noite, por volta das 3 horas da manhã. Acordei, não pensei em nada no começo, essas coisas acontecem. Mas então eu percebi o que me acordou. Eu podia ouvir algo que soava semelhante a batidas em vidro. Rolei para ver o que era e vi algo que fez meu sangue gelar. A ruiva estava olhando para fora da janela do meu quarto. Dessa vez, seu cabelo estava repartido o suficiente para que eu pudesse ver seus olhos. Eles eram totalmente pretos como alcatrão, um grande contraste com seu rosto fantasmagórico e pálido. Seu sorriso estava ainda mais largo agora, e sua boca estava mais aberta, permitindo-me ver completamente seus dentes. Eles eram afiados e pontudos, como dentes de tubarão, só que pareciam muito mais ameaçadores, como navalhas ou algo triangular e afiado. Eu vi que ela estava batendo contra a janela ao luar. O objeto brilhava em sua mão. Era uma longa faca de trinchar com uma lâmina serrilhada. Pulei da cama gritando e agarrei meu celular, que estava descarregado e não ligava, mesmo estando conectado no carregador. Eu o joguei no chão e corri para o telefone fixo para pedir ajuda. Infelizmente, eu não tinha um na minha cabeceira e o mais próximo estava na cozinha. Corri para a cozinha, fechando e trancando as 2 portas antes de pegar o telefone e começar a discar 911. Não obtive nada, nenhum tom de descagem. O telefone não parecia estar morto. Parecia mais que alguém estava na outra linha. A única outra linha era na minha sala de estar e ela poderia estar em casa. Eu queria desligar, mas eu também estava com medo de ouvir algo que soasse como respiração se ela estivesse na outra linha. Ao ficar na linha, eu poderia pelo menos saber onde ela poderia estar. Fiquei ouvindo, e isso pareceu minutos, mas provavelmente foram apenas alguns segundos. De repente, do outro lado, uma gargalhada de quebrar os tímpanos. Não parecia nada que eu já tivesse ouvido antes. Não parecia nada que pudesse vir de algo humano. Eu rapidamente bati o telefone e corri de volta para o meu quarto. Parecia meio bobo, mas eu corri, mergulhei no chão e rastejei para debaixo da minha cama. Fiquei ali sozinho, com o único som das batidas de meu coração disparado. Escaneei o que eu podia ver debaixo da cama, mas minha visão era muito limitada e estava muito escuro dentro da casa para ver qualquer coisa. Foi quando eu ouvi passos cada vez mais altos, conforme eles se aproximavam do meu quarto. Pernas pálidas e pés descalços entraram no quarto. Tinha que ser ela. Cortei minha mão sobre minha boca para me impedir de gritar e fiquei com medo de que meu batimento cardíaco me denunciasse. Ela estava bem no pé da minha cama, tão perto que seus pés se projetavam um pouco para baixo da cama, a poucos centímetros do meu rosto. Eu não ousei me mover para trás, pois o barulho poderia revelar minha posição. Ela começou a andar lentamente ao redor da cama. Meus olhos arregalados seguiram cada passo. Ela andou ao redor de um lado da cama e depois voltou ao redor do outro. Finalmente, ela se virou e voltou para a porta, mas parou na parede ao lado do batente da porta. Eu podia ouvir sons de batidas e arranhões antes que ela finalmente saísse da sala. Esperei até que a casa ficasse em silêncio por um tempo antes de me aventurar a sair novamente. Olhei em volta do quarto e escutei. Não conseguia ouvir nada e a casa parecia vazia. Na parede, eu vi os sons que eu tinha ouvido antes que ela saísse da sala. Estavam esculpidos na parede ao lado da minha porta.
Estavam as palavras: voltarei para vocês. Obrigado por assistirem. Pessoal, certifiquem-se de clicar no botão curtir e inscrever-se se vocês gostaram do vídeo e certifiquem-se de esperar por mais vídeos, pois haverá muito mais por vir.